Então, bom dia a todos que estão aqui nessa manhã desse sábado para mais uma manhã de WebConf Direitos Animais, que é uma parceria do IPA com o Instituto Piracema. E hoje nós vamos começar com a doutora Edna Cardoso Dias, falando sobre bioética no mundo pós-pandemia. E logo em seguida teremos a doutora Laura Cecília Braz, com o tema Sacrifício Animalístico na pauta do STF, um retrocesso judicial ou defesa de direitos das minorias. Então, nós teremos essas duas palestras e logo após um tempinho aí, uma meia horinha para perguntas e respostas, um debate. Eu desejo a todos uma ótima manhã de muitas boas energias, de muito aprendizado, que com certeza tem conteúdo muito bacana aqui. E agora eu passo a palavra, então, para o professor Rogério Ramé, que é o grande idealizador do projeto. Obrigado, Tati. Vamos, então, apresentar nossa primeira palestrante da manhã. É com grande honra, com muita alegria, que eu convido a doutora Edna Cardoso Dias a fazer uso da palavra agora por uns 40, 50 minutos, o tempo que a senhora precisar. A doutora Edna é uma das, eu diria que é a pioneira do direito animal no Brasil, é uma grande personalidade na área. Então, doutora Edna, é uma grande satisfação, é uma honra mesmo tê-la aqui conosco. Depois eu vou passar para a professora Fernanda também fazer algumas considerações, uma saudação à senhora. Mas vou desde já apresentar o currículo da doutora Edna Cardoso Dias. A doutora Edna é doutora em Direito, consultora jurídica e professora universitária. É especializada em Direito Público, Direito Ambiental e Direito Animal. É autora da primeira tese de doutorado sobre Direito Animal no Brasil e foi também a primeira jurista a lecionar a cadeira de Direito Animal. Ao lado da carreira jurídica e da carreira técnica, atuou no terceiro setor na causa animalista como presidente fundadora da Liga de Prevenção da Crueldade contra o Animal. É presidente do Instituto Abolicionista Animal e presidente fundadora da Comissão dos Direitos Animais na OAB de Minas Gerais. É autora de vários livros, vários artigos, foi uma das articuladoras da inclusão do direito animal na Constituição da República e da criminalização dos maus tratos aos animais no nosso país. Uma grande honra tê-la aqui, doutora Edna. Eu abro para a professora Fernanda, que certamente quer tecer algumas palavras para a senhora. Bom dia a todos, bom dia, Rogério, bom dia, Tati, e ao Olaf, né, nosso mestre de cerimônia, que a Tati perdeu o lugar para ele. Mas aqui, Rogério, nem para, né, não querendo nem demorar mais aqui o início da palestra da professora Edna, mas só para dizer o quão para a gente é importante a sua presença aqui hoje, porque és uma referência, né, para todo mundo que estuda o direito animal no Brasil, né? E digo mais, né, eu acho que em língua portuguesa, né, porque a gente tem ali uma pessoa que abriu as portas a esse debate, um debate que é tão difícil, né, que para a gente que é da área do direito sabe o quão marginalizado é e o quanto a gente já sofre bullying com isso, né? E outro dia a gente até falava, né, como deve ter sido difícil para a senhora fazer esse primeiro rompante, esse momento, mas acho que a felicidade também que deve dar de ver, né, tantas pessoas, né, influenciadas pelo seu trabalho, né, descobrindo uma nova área, né, para ter coragem de se preocupar e fazer com que o direito se manifeste, né, e tome o seu lugar à frente, né, dessa luta por esses que não têm voz, né, porque quando a Laurinha fala ali, né, proteção de minorias, nessas minorias também estão os animais, né. Então, como é que a gente vai, né, encaixar tudo isso? E a senhora é uma grande inspiradora, né, para todos, né, que desenvolvem aqui a atividade. Então, muito obrigada, é uma honra muito grande, né, pela hoje aqui nesse sábado de manhã. Né? Obrigada mesmo, porque a gente sabe o quão difícil, né? Sábado de manhã, nesse período pandêmico, mas acho que as suas reflexões vêm justamente, né, nos ajudar a tentar ultrapassar as dificuldades desse momento. Então, muito obrigada. Bom, gente, a doutora Edna vai nos falar, então, sobre bioética no mundo pós-pandemia. Doutora Edna, a palavra está com a senhora pelo tempo que a senhora precisar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer
ao doutor Rogério Ramey, à doutora Fernanda Medeiros, e dizer que eu me sinto muito honrada de trabalhar desse grandioso trabalho que estão desenvolvendo no Brasil, que são uma das maiores estrelas brilhando hoje e guiando nossos jovens e transformando as consciências das pessoas na transformação do mundo melhor, mais humano, de formas que eu muito tenho que agradecer por ter sido incluída nesse projeto. E retificar, eu não sou presidente do Instituto Abolicionista Animal, eu sou ex-presidente. Vou até verificar nos dados que eu passei, e atualmente, em atuação, sou presidente de honra da Comissão dos Direitos dos Animais de Minas Gerais. Bom, então, dando início ao nosso tema, eu também, antes, saúdo a todos os nossos ouvintes, agradeço a todos os jovens que, apesar do frio, da manhã de sábado, do descanso, estão aqui para refletir conosco sobre esse tema que nos toca e nos atinge a todos na atualidade, que é esta pandemia que afastou amigos, afastou família, está gerando tanto abandono dos animais, tanta fome, tanto desemprego e tanta preocupação. Então, eu considerei que era importante a gente refletir sobre esse tema pandemia e também refletir sobre a problemática do relacionamento dos homens com os animais que causam a pandemia e nosso relacionamento hoje. Então, agora eu vou iniciar exibindo um PowerPoint. Vocês vão me guiando. Primeiro é share screen, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o mundo pós-pandemia. Essa é a nossa reflexão de hoje. Aqui está meu Instagram, meu Face, meu e-mail. Estou aqui à disposição de todos para continuarmos conectados. Aqui minha tese de doutorado, meu livro da agora. Então, a primeira coisa que nós que refletir, de onde surgem essas pandemias, que ao longo do tempo e nos causaram problemas de saúde, econômicos, e nós passamos por diversas pandemias ao longo dos séculos, desde a peste negra, gripe espanhola, marburgo, ebola, AIDS, gripe aviária, suína, até chegar aos nossos dias o coronavírus. De acordo com as teorias que nós vamos aqui discorrer muito sucintamente, elas podem surgir do consumo de carne animal, da experimentação com animais vivos que colocam a relação dos homens com animais estreitas, a medicina chinesa, o comércio afrodisíacos, eis que surgiu da China. Então, esse tema da medicina chinesa, o mercado chinês, o comércio de carne na China, são temas que hoje em dia, apesar de antigos, vieram à tona. O tráfico de animais, a caça de animais descontrolada, a engenharia genética, onde os animais são transformados em farmácias vivas, onde a engenharia genética modifica os animais para diversos objetivos, inclusive armas biológicas, a destruição do meio ambiente com desmatamento, causando essa teoria, hoje que chamamos de síndrome da floresta vazia, onde os animais escassos fazem com que aqueles vírus organismos que neles vivem e não fazem mal, cheguem até o ser humano, causando grandes danos. E assim, iniciamos falando sobre a peste negra, que nunca poderá ser esquecida. Houve uma grande perseguição, graças a uma bula papal, aos gatos que eram considerados seres demoníacos, seres dos maus. E mataram tantos gatos, que são os predadores naturais dos ratos, que também proliferaram nessa época da Idade Média com muita facilidade, devido à falta de saneamento básico, à falta de higiene. Então, as pulgas dos ratos morderam as pessoas, e essa peste negra assolou a Europa, matando talvez 1/3 da população. E é uma grande lição que nós não podemos esquecer,
sobre a questão do saneamento e a convivência com os animais, a depredação dos animais. Depois, o outro grande marco de nossa história, principalmente que ocorreu durante a Primeira Guerra, foi o aparecimento da chamada gripe espanhola. A gripe espanhola chama espanhola não porque tenha tido origem na Espanha, mas porque a Espanha, por não ter feito parte da guerra, foi quem mais divulgou esta epidemia. Os outros países, temerosos de que os soldados ou a guerra ficasse muito mal vista, não divulgaram tanto. Então, aqui nós vemos nessa figura como os médicos se vestiam para tratar dessa gripe, que foi uma mutação do vírus HN1 e que matou uns 50 milhões de pessoas. Mas esse vírus da gripe não tem uma teoria certa de onde surgiu. Pode ter vindo das aves migratórias, que passaram para outros animais, como porcos ou outros animais, mas uma das teorias que tem sido muito aceita é que um grupo de pessoas nos Estados Unidos, de soldados, se abrigaram numa fazenda, lá contraíram, e ao voltarem para casa, vieram espalhando todo esse vírus pelo mundo. E aqui chegou ao Brasil também por navio, causando grande devastação. Mas e o Covid, que está tão perto de nós e que todos nós sofremos as consequências dele? De onde teria vindo? Então, ele surgiu lá na China. A Organização Mundial de Saúde inicialmente falou que poderia ter vindo do morcego, ou com o consumo da carne de morcego, outro meio, ou através de um outro hospedeiro, que poderia ser o pangolim, apesar de não ter sido totalmente definido quem poderia ter dado início a esse vírus tão devastador. E como ele não foi explicado, muitas teorias da conspiração surgiram que não se deve aprofundar demais para não desviar da verdadeira pesquisa científica, mas que podem nos levar a refletir a outra situação, reflexão e mudança nesse momento. Então, como em Wuhan existe um dos maiores centros de pesquisa viróticas e com animais, surgiu uma hipótese que esse vírus poderia ter surgido ou contaminado algum funcionário do laboratório e se espalhado por toda a Ásia e depois por toda a Europa. Tanto que o Dr. Luc Montagnier, um francês, prêmio Nobel, que descobriu o vírus da AIDS, ele afirma claramente, ele defende essa ideia que esse vírus veio do laboratório. Da mesma opinião, foi divulgado o estudo da chinesa Li Mingyang, que depois se refugiou nos Estados Unidos com medo de perseguição, e várias outras teorias foram surgindo. Foi no próprio laboratório da China para fazer vacina, foram os Estados Unidos que financiaram para descobrir armas de guerra. Entretanto, o National Institute of Medical Health Alliance negaram que os Estados Unidos tivessem desenvolvido. E como nunca para a imaginação do ser humano, outra teoria mais fantástica e diabólica existe, que existe uma operação de grupos liderados pela Fundação Rockefeller, a Operação Lockstep, e que esse grupo teria para espalhar e usar esse vírus um colapso econômico e depois dominar o mundo com a nova ordem globalista. Evidentemente, isso é só por uma questão de citar, mas é muito fantástico, improvável e quase impossível. Mas já fizeram até um filme, Songbird, de suspense, sobre um novo vírus que surgiria em 2023, com todo esse planejamento, lockdown, quarentena, colapso econômico. Só para a gente refletir. E vamos agora, então, nos adentrar nas teorias mais possíveis que nos convidam não apenas à reflexão, mas grandes mudanças de atitude.
O mercado chinês, o que é o mercado chinês? O que é o tráfico de animais e a medicina exótica, muito usada lá na China. Existe uma farmácia que eu chamaria de farmácia assassina, desenvolvida nessa farmácia chinesa, que usam animais de toda sorte para fazer remédios: sangue de cobra, testículo de tigre, dente de rinoceronte, testículo de vários animais, ursos que ficam aprisionados e se tiram a bilis para fazer remédios. Então, essa farmácia destrói muito os animais silvestres, e ela trafica animais da Ásia, da África, depredando a fauna de outros continentes para desenvolver essa indústria assassina. E o mercado chinês, onde se come de tudo. Então, no mercado chinês, se come inseto, aranhas, é uma coisa assim difícil até de visitar o estômago aguentar. Aqui um pênis de focas e as diversas porções com os animais que são vendidas para possíveis curas. Também aqui no Brasil, lá no Nordeste, naquelas feiras de Belém, muitas porções são feitas com os animais, e muitos pedaços de animais são também vendidos não só como afrodisíaco, assim, na China também é usado como afrodisíaco, mas como amuleto, como dente de jacaré e muitos outros. Os dentes de jacaré da Amazônia, eles eram vendidos, inclusive, assim, como dente de criança pendurado em pulseira de ouro. Minha irmã, inclusive, teve uma namorada amazonense que trouxe de presente para ela um dentinho de jacaré para pendurar no pescoço. Agora, sobre esses outros vírus, o Marburg, Ebola, AIDS, que vocês talvez não tenham alcançado, mas na minha época, eu lembro do pânico sobre a AIDS, o pânico sobre Ebola que teve lá na África. Nós não podemos esquecer, aqui, segundo o livro da Mili Chamanzoli, nós temos aqui Side Story e Ebola, Apocalipse Ebola. A Madame Mili Chamanzoli é uma médica suíça que fundou, junto com outros médicos, pela abolição da vivissecção, e tinha uma entidade, Associação Internacional de Proteção dos Animais, da qual eu tive a honra de ser a vice-presidente para todas as Américas, porque eles me enviavam muitos e muitos livros na década de 80, e eu divulgava aqui no Brasil, não só na mídia, na imprensa, como um boletim que eu publicava como ex-presidente, né, da Liga de Prevenção da Crueldade contra os Animais. Então, nesses livros, aqui, Apocalipse Ebola, eu pude ler e ter conhecimento de que esse Marburg, na cidade de Marburg, havia um laboratório de experimentação Behring, onde um tratador de animais e outros funcionários foram contaminados com esse vírus, onde desenvolviam experimentos com macacos vindos de Uganda. E tanto esse vírus contaminou pessoas que conviviam, matavam macacos, comiam macacos na África, como também surgiu no laboratório, tudo comprovado por médicos. Isso em 67, e em 76, então, ouviu-se pela primeira vez falar nesse ebola, que foi uma doença onde as pessoas sangram, e surgiu perto do rio Ebola, nos Aires, então foi batizada com esse nome de ebola. E as hipóteses é que tanto podem ter surgido por comerem macacos, o desflorestamento, o assassinato de macacos, mas também nos laboratórios, onde se faziam experimentos com os animais. Tanto que nos Estados Unidos tiveram laboratórios, e também na Alemanha, onde macacos que vieram lá nos Estados Unidos, eles vieram lá da Ásia, da Malásia, esses macacos começaram a sangrar, fecharam o laboratório, deixaram os macacos morrendo lá, sangrando. Então, surgiram em laboratórios essas mesmas doenças que nós vimos no Congo, no Zaire, em Uganda, cada um em sua época,
E a AIDS, em 1980, logo depois que a pílula tinha libertado as mulheres para uma vida amorosa, assim, menos restritas, logo veio surgir esse vírus, que veio por pânico em muitas pessoas, porque ele era transmitido também pelo sangue e pela vida sexual. E essa doença, segundo alguns, poderia ter vindo da experimentação animal em laboratórios, experimentando a vacina de pólio, fazendo engenharia genética, pesquisa militar, pesquisa da cura do câncer, que são feitas em macacos. E outras hipóteses é que os animais que livres na floresta não manifestam esse vírus, mas nos laboratórios eles se estressam e esse vírus pode se manifestar. E sem esquecer que a captura desses macacos é uma história dolorosa, onde se mata a mãe para a captura dos pequenos, toda a tribo vem defender os macacos capturados, e é uma história muito triste. Então, vamos chegar aqui à nossa legislação. Existe aqui no Brasil leis que possam defender os animais nos costumes, hoje em moda, em voga, como o consumo de carne, captura e criação de animais silvestres. Contra a experimentação animal, nós temos a Lei 9.605, artigo 32, que proíbe os maus tratos animais e diz que a vivissecção, a experimentação animal, ela está proibida, ainda que seja para fins didáticos ou científicos, quando houver métodos alternativos que a substituam. E a EFSCALIS tem uma lei que autoriza, desde que esses experimentos sejam autorizados pelo CONSEA, que é um conselho ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Porém, quem examina e quem aprova são os próprios cientistas. Bom, para o consumo de carne, que nós temos? Nós temos alguma coisa que se proíba, se preocupe com a vida dos animais? Não. Temos agora preocupações com o bem-estar, mas que não se manifestam de forma muito contundente na legislação e na prática. Toda a carne disponível para consumo no Brasil, ela é inspecionada pelo Ministério da Agricultura, tanto das 3 esferas de poder. E, para facilitar, hoje existe um sistema de certificação animal, que rastreia toda a origem do animal até ela chegar à mesa do consumidor, para garantir que aquela carne está livre de vírus ou para passar outras doenças. Mas isso não diminuiu o abate clandestino no interior, nem o consumo de carne, nem o desmatamento das florestas para a criação dos animais. Tanto que, quando os pastos do Sul já estavam esgotados, foram criados vários programas, como Terra Sem Homem, para Homem Sem Terra, para levar os fazendeiros para a Amazônia, para plantar soja, para criar gado, para desmatar nossa floresta tropical. E também nós sempre tivemos muitos problemas com o abate cruel de animais. Então, eu quero aproveitar aqui nesse momento para homenagear a veterinária, a saudosa veterinária Clodito Nin, que dedicou toda a sua vida para acabar com o abate desumano que tinha no Brasil, para que o Brasil adotasse métodos mais humanos de abate para os animais e também para a regulamentação da lei de experimento animal. Hoje, nós avançamos, nós somos mais numerosos, por isso, graças a Deus, surgiu o veganismo, surgiu o abolicionismo animal para derrubar a vivissecção, para difundir alimentos mais saudáveis, que não são assassinos, e tanto que nós não... O crime que previsto no Código Penal é só para defender a saúde pública, só se proíbe de vender, expor ou depositar substâncias nocivas à saúde. Também o Código de Consumidor vai nesse mesmo sentido.
defendendo apenas o consumo do ser humano. E somos nós, do mundo acadêmico, os jovens hoje com outras ideias, que vão mudar os costumes para que esses novos costumes façam novas leis e adotem novas políticas públicas. E tudo isso é nascido de uma única palavra, a escravidão. É o homem escravizando o outro homem, os outros seres, a natureza, e assim, num sentido de propriedade, o dar direito ao homem, essas leis que protegem a propriedade, sem pensar num todo, na vida como um todo, acabam criando tanto a posse como a propriedade e direitos reais. E essa escravidão, ela é muito anterior à escravidão negra, que hoje, graças a Deus, existe um clamor muito grande para que essas pessoas, né, que foram escravizadas tenham o devido lugar na sociedade, mas aqui no Brasil também foram escravizados os indígenas, e sob respaldo de Santo Agostinho, que considerava que toda guerra justa era legítima, nossos índios foram escravizados, e nossos animais também foram levados à guerra, como correios, como a montaria, usado como transporte. Toda a nossa civilização foi edificada no lombo dos animais. Aqui também, na Primeira Guerra, se jogavam ratos com bombas, e também os animais usados para os experimentos de guerra. Então, a guerra e a escravidão escravizou muitos animais. Aqui já são temas batidos, mas só para lembrar, os animais são escravizados como animais de carga, os animais de carga precisam acabar, para alimentação, para diversão, nos circos, no zoo, para a indústria de carne, para a experimentação animal. E aqui eu aproveito para louvar esse trabalho que está sendo feito pelo doutor Rogério Ramey, a doutora Fernanda, esse grupo de estudos para levantar essas legislações que precisa ser modernizada e também judicializada naquilo que ele for bom, para acabar com essa escravidão e todo esse sofrimento. Mas isso também se volta para o próprio homem, porque o homem é o meio ambiente. Então, essa superpopulação descontrolada, que incentivada, a superpopulação é incentivada por motivos religiosos, por motivos para ganhar votos políticos, então vai esgotando cada vez mais os recursos e a fome, e hoje nós estamos com a desertificação, o degelo, os lixões, a fome de muitas pessoas. E quando aqui no Brasil eles proibiram que se tivesse lixão, que tudo se transformasse em aterro sanitário, essas pessoas vieram para a cidade. Aqui a cidade, por exemplo, Belo Horizonte, está cheia de barracas, de tendas, com pessoas que fizeram domicílio provisório em cima dos passeios, das ruas, de todas as lojas que estão fechadas, espalham lixo ao redor. O lixão continua em toda parte, porque a pobreza e a degradação do meio ambiente estão sempre de mão dadas. A fome está sempre ligada à injustiça. E a matança dos animais leva à matança dos homens, ao adoecimento dos homens e à pandemia. E nós não aprendemos nada com a nossa história. O colapso das civilizações passadas, as guerras causadas pelas políticas equivocadas, pela destruição do meio ambiente, como o genocídio de Ruanda. Tem até aquele filme, O Hotel de Ruanda, que nos mostra muito bem como aconteceu. E civilizações que desapareceram com a destruição do meio ambiente, como a Ilha de Páscoa, os maias, civilizações adiantadíssimas. Nós temos que refletir sobre todos esses acontecimentos históricos para tomar nossas decisões futuras. Mas o que poderia ter causado todas essas pandemias? Seriam o desmatamento, para mim foi tudo junto, o desmatamento, o tráfico de animais, o consumismo, nós temos muito mais coisa do que precisamos. Evidentemente, todos nós gostamos de ter celular, carro, mas a migração, ela tem sido abusiva, tanto que agora aqui em Minas Gerais, muitos desastres
causaram muitas vítimas, destruíram economicamente várias cidades. Então, existe não só uma falta de previsão, uma irresponsabilidade, uma ganância, como atitudes mal tomadas, valores desastrosos. A vida tem que ser o valor anterior a todos os outros. O clima, que é muito culpada, a NASA admite que essa mudança de clima pode ser natural, mas também existe muito fortemente essa teoria de que nossas atitudes, a poluição e o aumento do aquecimento da camada global, por nossos costumes, pela civilização que nós escolhemos, pode ser a causa de todas essas causas. Mas uma coisa não resta dúvida nenhuma, que as pandemias estão sempre relacionadas não só a todos esses costumes e valores aos quais temos que refletir, mas a convivência errônea entre os homens e os animais. Então, nós precisamos de coragem, não só para divulgar nossas ideias, para dedicar nosso tempo, nosso amor, nossas crenças, nossos ideais para melhorar o mundo. Temos que nos unir cada vez àqueles que pensam igual, para que sejamos cada vez mais fortes. E nessa hora eu fico até emocionada de estar com vocês, meus amigos, que são uníssono comigo, com o mesmo clamor para a libertação dos animais, para a mudança de hábito, de valores, a nossa forma de alimentar, para que a gente pare de matar os animais, esses nossos irmãos que estão conosco desde o início dos tempos, que nos trazem não só amor e equilíbrio da natureza, e que também são seres terrestres, como todos nós. Temos que cessar e refletir e mudar esses novos hábitos. E assim, eu só posso terminar agradecendo por essa oportunidade tão linda e essa manhã maravilhosa que nos uniu nesse desejo de libertação animal. Porque, como diz Peter Singh, a libertação animal é a nossa própria libertação, é a libertação humana. Então, essas eram as palavras que eu tinha aqui, essa mensagem que eu queria deixar aqui hoje, e também não só a minha gratidão, mas todo o meu amor por todos vocês, por serem pessoas e por terem ideias tão parecidas comigo, que quando eu me sinto sozinha, quando eu olho o passado, como a doutora Fernanda falou, como foi tão difícil ouvir vocês tão reunidos agora, a única coisa que eu posso dizer a todos vocês, muito obrigada por existirem e defender os animais e terem tanto amor no coração. Obrigada. Nossa, é muito bom lhe ouvir, doutora Edna. Nós estamos todos aqui impactados com sua fala, emocionados também. O carinho é recíproco e o agradecimento é recíproco por a senhora ter começado, como a Fernanda falou, anos atrás, lutado por uma modificação da nossa Constituição Federal, inclusão de uma regra que veda a crueldade aos animais. É um passo muito importante para a gente poder fazer o que a gente tem feito hoje em dia, que a senhora ainda faz hoje em dia. Então, é muito bom lhe ouvir. E nós é que agradecemos, tenho a certeza disso. E a palestra da senhora foi muito impactante, no sentido da gente refletir realmente o quão a gente precisa, como cada um tem um papel a cumprir nesse mundo e um dever a cumprir, uma obrigação com relação aos animais, com a natureza, e como a gente deixa isso de lado e estamos pagando o preço por esses nossos atos, né? Fernanda, quer fazer algum comentário? Eu acho que rapidamente, assim, talvez eu fale com certeza pelo que eu estou vendo aqui no chat, professora Edna, acho que eu falo em nome de todo mundo. A senhora não está sozinha. Cada um de nós, de um olhar diferente, com uma formação diferente, com um background diferente, com um entendimento de vida diferente, a gente tem, no fundo, né, todo mundo aqui o mesmo alinhamento com relação à proteção dos animais, e eu confesso que eu me emocionei bastante aqui, agora no final, né, da sua fala, e, de fato, é importante mesmo que, professora Edna, a senhora saiba disso, né, que de fato, uma grande pioneira, e é, de fato, uma inspiração para várias gerações, né? Eu costumo brincar, até a Laurinha, quando falou conosco, passado, lembra, Rogério, no curso dos precedentes do STF,
E aí eu olho para mim, assim, a Laurinha já é uma super geração, né? Mais nova ainda, então eu vejo assim, quantas gerações já estão passando e quantas estão vindo, e muito no Brasil em razão da sua obra, né? E aí eu já queria até deixar o registro, né? Quando eu fui fazer a aplicação do meu doutorado, né? No século retrasado lá, eu me lembro de na banca um professor assim, mas a senhora conhece o trabalho da professora Edna? Eu falei, sim, eu conheço o trabalho da professora Edna. E isso lá no início dos anos 2000, e aí agora a gente está em 2020, continua sendo referência. Então, assim, muito obrigada. E a senhora não está só, não se sinta só. Quando achar que está só, nos procure, que a gente está por aqui. Parabéns. A professora Edna, inclusive, gentilmente enviou para mim pelo WhatsApp uma das últimas, não sei se é uma das últimas obras, mas é uma obra muito importante, o Liberticídio Animal, e tem outras obras da professora Edna que estão acessíveis a todo mundo, em PDF, e-books, então de fácil acesso. Inclusive, se vocês tiverem interesse, entrem em contato ou diretamente com a professora Edna, ou até mesmo comigo, com a professora Fernanda, com o Instituto Piracema, nas redes sociais ali do Direitos dos Animais IPA, que a gente também faz chegar para vocês esses e-books da professora Edna, que são muito importantes para todos os pesquisadores da área, como referência obrigatória nos trabalhos, eu diria. Muito obrigado, professora Edna. Fica conosco até o final, se a senhora puder, para as perguntas, tiveram algumas colocações aqui pelo pessoal. E desde já, então, eu chamo a nossa segunda palestrante da manhã. A Laura está conosco, eu aqui agora estou vendo várias carinhas, não estou achando... A Laura está conosco, a Laura está entre nós. Está entre nós. Laura, então, eu vou apresentar brevemente aqui o currículo da Laura. Só me dê um segundinho aqui que eu tenho que trocar o meu WhatsApp aqui para localizar o arquivo. Aqui está. Bom, a segunda palestrante da manhã é a nossa queridíssima Laura Cecília Braz. O tema da professora Laura é sacrifício animalístico na pauta do STF, retrocesso judicial ou defesa dos direitos das minorias. Eu vou brevemente apresentar o currículo da professora Laura. Ela é doutoranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia e é mestra em Direito pela UNIT, licenciada em Letras Vernáculas pela UFS. É cofundadora do MUDA, Mulheres Pesquisadoras do Direito Animal. Coordenadora e autora de obras jurídicas, notadamente a obra Elas Escrevem Edna, homenagem à pioneira do direito animal no Brasil, a querida professora Edna, que acabou de palestrar aqui. Também é coordenadora da obra Direito Animal, Novos Rumos para uma Nova Década, e Direito Ambiental, Novos Rumos para uma Nova Década. Também é mentora de pesquisa e escritas científicas, é serventuária e conciliadora no Tribunal de Justiça do Sergipe, escritora e poetisa. Querida Laura, a palavra está contigo também pelo tempo que tu precisares, e é uma grande honra, uma grande alegria te ter conosco mais uma vez. Se a professora Fernanda também quiser fazer alguma saudação, Fernanda. Rapidinho, só quero dar aqui, né, um bom dia para nossa super musa, né, que assim, ó, ela é movimento, a mulher ativa pra caramba, a gente pisca o olho, a Laurinha já está com 888 milhões de projetos, né? Eu brinco com ela, mas acho mesmo uma super musa aí do direito animal e mais, né? Ela provoca a gente sem receio, né? Quando a gente começa, a gente está lá certo de um posicionamento, ela vem e diz assim, não, e vou mostrar para vocês, vou pensar junto, e ela peita, né? Então aproveitem aqui, porque as falas da Laurinha são sempre muito provocantes, e, de fato, tiram a gente da zona de conforto. Eu normalmente chego para escutar a Laura cheia de posicionamentos, não, já tenho certeza quanto a isso. E aí ela me mostra o quão burro é ter certeza, né? Que a gente, na verdade, tem que deixar sempre a porta aberta para pergunta, porque a Laura vem aqui, ó, nos cutuca, né? E hoje vocês vão sentir isso, vocês vão observar que ela nos tira da zona de conforto, né? Todas as certezas são remexidas. Obrigada, bom dia, amada. Muito bom dia, vocês me escutam bem? Nossa, gente, como começar uma palestra? Eu vou registrar desde já os meus agradecimentos pelo convite. Nanda, maravilhosa, Ramê, muito obrigada, mais uma vez aqui junto com vocês. Me desculpem a cara inchada, mas se tem uma coisa que eu tenho feito muito pouco é dormido. Então, a minha cara já é uma prova, assim, para vocês, do que eu tenho passado. Mas, assim, é pouco sono, mas muita gratidão.
Então, eu quero começar. Poxa, gente, eu estou muito emocionada, porque a fala da professora Edna, além de ter feito um link maravilhoso com a minha fala, né, notadamente aí o ponto da escravização, né, dos negros, e claro, também a exploração dos animais, né, Carlos Naconesi que o diga, né, gente, é Carlos, né, é Carlos Naconesi, eu sempre são muitos nomes do Senhor, mas Nanda já está aqui me confirmando. E aí ela termina a fala dela, nossa, me emocionando muito, ela já me remeteu até mesmo ao dia do lançamento do livro que nós escrevemos aí, em homenagem a essa maravilhosa nossa musa inspiradora, porque se não fosse professora Edna, o trabalho que eu tenho hoje de desenvolver as minhas pesquisas seria muito maior, né? Porque ela realmente vem do zero, ela veio do zero, e a gente, graças a ela, não precisou, né? A gente não precisa vir do zero. Enfim, vamos lá, né? A nossa palestra. Deixa eu só ver aqui como compartilhar com vocês. Esse aqui. Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver? Sim, Laurinha, mas aproveita e coloca ali embaixo para fazer a apresentação, sabe? Como? Desce o teu cursor. PowerPoint mesmo. Desce o teu cursor e coloca ali para fazer a apresentação. No PowerPoint mesmo, é isso que está falando? Isso. Para ficar com a tela grande. Peraí, é porque... Desce o teu cursor. Tá. É no desenho que é como se fosse uma... Aí. É esse, né? Eu digo que é uma campainha para baixo. Cabeça para baixo. É uma telona. Mas deixa eu só... Peraí, eu tenho que sair, porque eu quero voltar para meu primeiro slide. Peraí. Aqui. Tem que colocar... Não precisa mais nada. Não? Do começo não precisa, né? Não. Só vai lá agora e clica de novo no negócio. Tá. E agora? Deu. Ai, que maravilha que eu estou conseguindo me ver. Porque geralmente eu não consigo me ver, fico vendo só os slides. Professora Edna, antes de mais nada, maravilhosa, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por essa palestra maravilhosa, extremamente tocante. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que na programação nós duas ficamos juntas, né? Fiquei muito feliz mesmo, é uma honra, sempre é uma honra. E vamos lá, gente. Então, no dia de hoje, né, a temática é o sacrifício animalístico na pauta do STF, retrocesso judicial ou defesa de direitos das minorias. Esse é o meu tema de tese de doutorado, né? Hoje eu não vou poder me debruçar tanto, logicamente, como tenho feito na tese, mas é uma forma, inclusive, de sentir de vocês, né? Sentir o impacto dessa temática, né? Algumas pessoas já escreveram a respeito desse tema, mas eu confesso que é um tema tão delicado e a complexidade, eu digo que, assim, a delicadeza reside justamente na complexidade que esse tema representa. E, por isso mesmo, requer de nós um mergulho, na verdade, vários mergulhos densos. Não dá para trabalhar uma temática como essa de maneira superficial, né? Não dá mesmo. E por isso mesmo que, para trabalhar, né, essa temática, eu precisei ir a campo. E eu faço questão de frisar que nos terreiros em que eu estive, os terreiros que eu visitei, foram terreiros sérios. E por que isso? Porque a gente vai ver que há terreiros que se dizem terreiros, se auto-intitulam terreiros, mas que, na verdade, não, vamos dizer assim, levam a religião a sério, como toda ela deve ser levada. E aí, quando eu falo desse mergulho, é justamente a gente ter alguma noção, né, sobre as religiões de matriz africana, né? Essas religiões, elas vieram se instituir no Brasil de que maneira? Logicamente que com a escravização dos negros africanos, né? Os negros africanos trazidos para o Brasil colônia, para que serem escravizados. Lembrando que aqui nós já tínhamos os índios, e como bem a professora Edna falou,
que também foram escravizados, e os negros foram trazidos justamente porque a mão de obra indígena já não estava sendo suficiente para a exploração que os brancos estavam a realizar aqui no território brasileiro. Então, essas pessoas, né, porque sim, pessoas, e por isso mesmo nós não devemos falar escravos, nem escravidão. O certo é escravização e pessoas escravizadas. Quando a gente usa a palavra escravo, é trabalhar com a ideia de que efetivamente eram objetos, porque essa era a ideia, né? Era essa a visão que se tinha sobre o negro, né? Um objeto, e não uma pessoa. Então, eles são arrancados das suas raízes, né? Da sua terra, mãe, e são trazidos para cá para serem escravizados. E junto com eles, claro, eles trazem as suas religiões, eles trazem consigo a sua cultura. Só que o que acontece? As religiões de matriz africana, justamente por terem como uma das suas cerimônias, um dos seus rituais, o sacrifício de animais, isso faz com que elas sejam vistas como religiões ligadas ao feitiço, à feitiçaria, né? Então, é visto como... Existe toda uma conjectura, toda uma imagem de preconceito sobre essas religiões, e, por conta disso, uma forma que eles encontraram, falando de maneira bem simplória aqui, uma maneira que eles encontraram de continuar a vivenciar a sua religião, continuar a praticar os seus rituais, foi adequando a religião que aqui no país era oficial, que era o catolicismo. Então, e que ainda nós temos um país laico, né? A Constituição, inclusive, prevê isso, mas nós sabemos que, quando a gente para, inclusive, só para a gente pensar nos feriados nacionais, são feriados que são regidos de acordo com o calendário da Igreja Católica. Então, o que é que vai acontecer aqui? É o chamado sincretismo religioso. É justamente esse processo de adequação dessas religiões como forma de continuarem exercendo, né, de continuarem praticando a sua religião, mas de maneira aí disfarçada, né, para que não se sofresse tanto o impacto da discriminação, né, que a gente tem, inclusive, que destacar, até hoje acontece, não é? Que é a invasão a terreiros, a quebra das imagens, enfim, até hoje nós nos deparamos com isso, porque até hoje nós convivemos com a intolerância religiosa e todas as consequências dessa intolerância religiosa, notadamente esse preconceito, esse fascínio, né, no sentido negativo, por deteriorar, por acabar e dizimar as religiões de matriz africana no país. Então, o que é que o sacrifício de animais representa para essas religiões? Essas religiões a gente tem que destacar. Nós trabalhamos com base na Umbanda e no Candomblé, mas existem outras religiões de matriz africana. Por essas serem as mais, digamos, estudadas, né, e vislumbradas, né, visíveis, a gente acaba trabalhando mais em relação a elas duas. E a religião do Candomblé, ela utiliza o sacrifício de animais para o ato da iniciação. Existe a cerimônia, o ritual de iniciação. Por quê? Porque as religiões de matriz africana, diferentemente da religião, por exemplo, católica, são religiões de iniciação. Elas não são de conversão, elas são de iniciação. O que é que isso significa? Eu não posso dizer, eu agora vou ser candomblessista, então a partir da manhã eu vou frequentar um terreiro de candomblé. Não, eu tenho que passar por um processo de iniciação. E é nesse processo de iniciação que acontece o sacrifício de animais. Então, eles entendem que há uma troca
né? Eles oferecem a vida animal, e não é de qualquer animal, é um animal sadio, é um animal que, antes de ser sacrificado, recebe todo um tratamento como um ser, né? Eu vou dizer ser, como um ser sagrado, porque para os orixás eles oferecem o melhor. Então, por isso mesmo, não se escolhe um animal que tem alguma deficiência, algum animal que tem alguma patologia, não. É um animal sadio, muito bem tratado, muito bem alimentado e respeitado, visto efetivamente como um ser sagrado. Então, com esse oferecimento, né, o sangue do animal, né, a vida animal sendo aí oferecida para os orixás, eles entendem que estão oferecendo o melhor para o seu orixá e, em troca, eles recebem a proteção, né, dessas divindades em que eles acreditam, que a religião traz realmente como divindades, que são os orixás. E, diferentemente do candomblé, a Umbanda, ela não faz sacrifícios de animais. A gente até ressalta que alguns terreiros ainda fazem, mas de maneira muito pontual. Não é como na religião do candomblé. Na religião do candomblé, sim, o ritual é um ritual de que eles não abrem mão, porque é um ritual de iniciação na religião. E o que acontece? Na Umbanda, a gente vai ter os chamados sacrifícios, né? São os sacrifícios hortaliços, né? Eles fazem as oferendas hortaliças, valendo-se de verduras, valendo-se de frutas, ao invés do animal. Então, essa, notadamente, é a diferença maior que existe entre essas duas religiões. E aí, como eu já falei, como eu já introduzi a questão toda do preconceito que envolve essas religiões, por serem religiões de negros e por terem os negros, essa história, né, de escravização e de passado por esse processo, né, de coisificação, existe todo um racismo. Então, nós estamos em 2021 e nós acabamos de assistir a uma chacina no Rio de Janeiro, e uma chacina onde tivemos 28 mortos, sendo que desses 28, apenas um tem a identidade revelada, que foi o único policial que acabou morto nesse combate. Eu não lembro bem a nomenclatura, mas, se eu não me engano, eles catalogaram as demais vítimas como preto 1, preto 2, foi algo assim, negro 1, negro 2, só para vocês terem ideia do que o racismo, que eu poderia trocar a palavra racismo por ignorância, né? Porque, para mim, pessoas racistas são pessoas ignorantes. É você querer negar a realidade a qualquer custo. E quando eu falo realidade, é a ciência. Já está mais do que comprovado que nós, negros, somos iguais a todos os outros brancos, amarelos, vermelhos, enfim, somos todos iguais. É justamente nas nossas diferenças físicas, nossos traços físicos, que nós nos fazemos iguais. Porque imagina aí, se nós todos fôssemos efetivamente, fisicamente iguais, que beleza esse mundo teria? Nenhuma. E aí, a gente, indo adiante, é importante a gente lembrar o quê? É preciso fazer uma diferenciação entre liberdade religiosa, de culto e de crença. A liberdade religiosa, a gente tem assim como o gênero, é a expressão genérica, que abrange todas as outras liberdades. Então, a liberdade religiosa, ela efetivamente ela é uma liberdade absoluta. É através da liberdade religiosa que eu tenho o meu direito de exercer uma fé, né? E aí a gente parte para a liberdade de crença. A liberdade de crença é por ela que eu tenho o direito, inclusive, de não ter religião nenhuma. Eu tenho o direito eu tenho o direito, inclusive, de negar que existem religiões, eu tenho o direito de negar até mesmo que a existência de Deus, né? Então, é um direito também absoluto. Mas aí a gente fala de liberdade de culto, que é justamente o que faz ligação com o que a gente acabou de falar, a gente acabou de estudar aqui, que é a questão do ritual, porque o ritual animalístico é um culto religioso. Então, até onde vai essa liberdade de culto?
O Daniel Braga Lourenço, ele fala muito bem sobre isso. É ele, eu até o cito na minha tese, né? É ele que vai nos dizer que a liberdade de culto é uma liberdade, ela é restritiva, ela é limitada. Diferentemente da liberdade de crença, que é ilimitada, a liberdade de culto ela é limitada. Né? E que limite é esse? Né? Que limite é esse que essa liberdade enfrenta? É justamente outro jeito, porque aqui nós temos direitos fundamentais, são direitos constitucionalmente previstos, né? E que aqui temos direito. A mesma coisa acontece com a liberdade de culto, também é um direito fundamental, está lá previsto na Constituição, mas, diferentemente do direito à liberdade de crença, é uma liberdade que sofre limitação. E a limitação é o quê? Quando há um confronto com outros direitos fundamentais. Que é o quê, gente? Aqui, em termos da nossa temática. O direito à vida não humana. O direito à vida animal não humana. Quando a Constituição nos traz o seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que é proibida a prática de crueldade contra os animais, ela poderia não ter falado sobre isso. Ela poderia ter parado simplesmente na proteção contra a proteção à fauna. E aí os animais estavam inclusos, obviamente. Mas ela fez questão, o Constituinte de 88, e já é um reflexo do trabalho da professora Edna, né, do Fábio Feldman, que participaram efetivamente da construção da Constituição de 88. Nós temos aí, como resultado, o quê? Um reconhecimento, né, uma previsão expressa da proibição da crueldade contra os animais. Então, eis aí o conflito que o recurso extraordinário, né, julgado no STF, que teve os sacrifícios de animais como pauta, teria que enfrentar. Mas vamos ver que não houve esse enfrentamento. Foi visto simplesmente como o direito à liberdade religiosa. O tema foi tratado assim. E quando a gente fala de sacrifício de animais e rituais religiosos de matriz africana, nós estamos falando do negro, nós estamos falando do povo negro, nós estamos falando de minorias, mas minorias antropologicamente qualitativas. Por quê? Porque se a gente for olhar para a questão quantitativa de minoria, o povo negro não tem nada. Pelo contrário, nós somos maioria. Né? Mas quando se fala antropologicamente, nós estamos falando de subgrupos que, historicamente, sofrem perseguição por algum motivo. No caso dos negros, né, não só pela religião, mas simplesmente pela sua origem. Então, é preciso a gente destacar isso. Nós estamos falando de um grupo, né, um grupo minoritário, tendo em vista aí se qualificar como uma minoria qualitativa. E aí, o embate todo desse estudo é justamente o quê? É a gente ter, de um lado, o sacrifício de animais, que essas religiões praticam, e a proteção animal, né, que nós temos não só na Constituição, nós temos, inclusive, na Lei de Crimes Ambientais, que é anterior, né, minto, né, gente? A Lei de Crimes Ambientais é de... Nada, me lembra aí. 98, 10 anos após a nossa Constituição. Então, nós temos várias legislações que prevêem aí toda uma proteção à vida animal não humana. E, da mesma forma, essas religiões vão encontrar também proteção, né, na Constituição, em todos os artigos que trazem lá a proteção ao direito à liberdade de crença, o direito à liberdade de culto, o direito à liberdade religiosa e mais. As religiões, né, vistas aí como o quê, gente? Patrimônio cultural, assim como aparece como bens imateriais. Então, elas também, enquanto religião, vão ter a proteção, vão ter o seu reconhecimento enquanto cultura. Então, quando a gente fala do próprio recurso extraordinário, né, o 49.4601, né, julgado lá no STF, o que é que nós tivemos? É importante a gente frisar que eu não gostaria que o julgamento tenha se dado num clima em que se deu. Por quê? Porque, a partir do momento
que esse, não no STF, muito antes, né, no Rio Grande do Sul, porque é oriundo do Rio Grande do Sul, tivemos aí um artigo que foi dado como uma exceção, colocado como uma exceção no Código de Bem-Estar Animal, né, do estado do Rio Grande do Sul. Só que essa exceção que foi feita, que já foi um reflexo de questionamentos, de manifestações que o povo negro, o povo de santo, fez, né, desempenhou em relação à proibição do uso de animais em sacrifícios religiosos. Então, após uma manifestação dos adeptos da religião, houve essa inserção dessa exceção às religiões, né, de matriz africana. Então, tudo isso gerou um grande rebuliço. Por quê? Porque quem foi que propôs que esses rituais fossem proibidos? Quando a gente vai olhar, é a bancada evangélica, é a bancada neopentecostal, que, historicamente, oferece, sim, uma frente de preconceito, de total preconceito e rejeição às religiões de matriz africana. Elas tratam as religiões de matriz africana como religiões do demônio. Então, são religiões colocadas como demonizadas. Então, por toda essa carga, o que aconteceu? O movimento do povo de santo viu isso como o quê? Mais um ato de perseguição. Quer dizer, a história já leva essas pessoas a um histórico de quê? De derramamento de sangue, de extermínio de um povo. Então, de toda uma perseguição. Quando foi que o povo negro neste país teve paz? Até o momento. Nunca teve paz. Então, foi visto, já foi recepcionado como o povo negro, o povo de santo, como mais um motivo de perseguição. E aí, para quem pôde assistir, o julgamento está salvo, vocês podem assistir no YouTube, né, no site do STF. Para quem pôde assistir, viu que o doutor Edio Silva, que é o advogado representante dessas religiões, ele já começa o seu discurso trazendo um comentário, fazendo um comentário de que quem está naquele julgamento ali está usando sapato de couro, né? E aí ele faz, ao longo do seu discurso, ele faz até uma piada com, vão atrás da alface, né? Vão, ao invés de vocês virem para cima de nós, por que vocês não vão lá atrás da alface? Então, veja como são as coisas. Quem poderia, eu tenho o maior respeito ao doutor Edio, o trabalho dele é um trabalho incrível, é um trabalho realmente que o envolve, né? O trabalho que ele desenvolve, a causa que ele defende, o envolve. Então, de a gente realmente bater palmas para o trabalho do doutor Edio Silva. Mas, quando ele traz esse tipo de comentário, o que ele fomenta? Ele acaba por fomentar uma rivalidade entre o movimento animalista, né, e as religiões de matriz africana, ou seja, e o movimento negro, né? Então, e não é isso, a gente perde. Toda vez que a gente cria embate nesse sentido, a gente perde, a gente não ganha, porque ao longo da história, muitos já são os embates, e a gente é só a gente olhar para trás. A história prova que tudo que a gente trabalha com extremismo não dá certo. Não chegamos a um resultado positivo, né? Um resultado inteligente. Então, trabalhar com extremismo, na minha concepção, né, pelo que eu vejo, nunca vai resultar em a gente chegar a um denominador inteligente, um resultado positivo. E aí, como ele poderia garantir que aquelas pessoas ali não estavam a usar, por exemplo, um sapato vegano? Se o meu querido orientador Tagore Trajano estivesse presente, ninguém vai dizer, ele tem sapatos incríveis. Se você olha assim, você não diz, são veganas, né? Você vai dizer que são de couro. Então, por que trazer isso? Né? Eu achei assim, mas é claro que eu consigo também entender que ali já foi uma forma, claro, de ele provocar o auditório do STF naquele dia, né? Estava totalmente tomado por pessoas adeptas das religiões de matriz africana. Então, claro que tudo isso tem, sim, um sentido, né, de provocar ali os ministros. Então, a gente chega ao julgamento
o julgamento está aí, eu trouxe para vocês a ementa, para vocês verem que, sim, o resultado foi o reconhecimento da constitucionalidade do sacrifício de animais. E já posso adiantar para os senhores e senhoras que, se o resultado fosse diferente, nessa exata época que nós estamos vivendo, sim, pessoal, estaria reconhecido o racismo institucional. Então, o resultado não poderia ser outro, não nos dias de hoje. Mas o que chama a atenção é como se deu esse resultado, né? Será que os nossos ministros, assim como nos outros julgamentos que envolviam os direitos dos animais, será que eles se debruçaram, né? Será que eles efetivamente encararam eu não gosto de usar a palavra rivalidade, mas infelizmente esse julgamento ele refletiu isso, porque enquanto integrante do movimento animalista, eu não vejo as religiões de matriz africana como um inimigo, né? Há quem veja, mas eu não vejo, até porque nós somos minorias, como o caso da Coneci vai nos trazer, que assim como os escravizados, os negros escravizados, as mulheres, os índios, os animais também são mais uma parcela de seres vivos que são escravizados pela humanidade, né? No caso da escravização indígena e negra, nós tivemos humanos escravizando humanos, né? Mas no caso dos animais, nós vamos ter aí animais não humanos escravizando, explorando a vida de animais não humanos. Então, os animais também são uma minoria, e uma minoria também qualitativa, assim como os negros. E eu trouxe essa passagem aqui do ministro Edson Fachin, né, lá no julgamento do RE 494601, quando ele diz que o voto dele, né, Edson Fachin foi o primeiro a votar, após o relator, né? O relator, que é o Marco Aurélio entendeu que é constitucional, sim, o sacrifício, mas Marco Aurélio entendeu que deve haver o consumo da carne. Se eles matam os animais, se eles sacrificam os animais, tem que haver o consumo da carne. Edson Fachin entendeu diferente. Ele entende que não é necessário haver o consumo. Isso é uma coisa que os próprios adeptos da religião é que vão decidir se consome ou não, né? E aí ele vai também, ele vai em cima de quê? Justamente do reconhecimento desses rituais lá como direito à liberdade liberdade religiosa, né? A prática e procedimentos ritualísticos, patrimônio cultural e material, né? Então aí ele vai dizer o quê? Os modos de criar estão dentro do que a Constituição prevê. Modos de criar, fazer e viver de diversas comunidades religiosas, confundindo-se com a própria expressão de suas identidades. Então, vejam que, na concepção, né, no voto aí do ministro Edson Fachin, ficou clara que, para eles, esses sacrifícios, essas cerimônias religiosas que as religiões de matriz africana praticam, elas estão, sim, elas estão inseridas nisso que a gente vê. E, inclusive, é uma forma de expressar as suas identidades, é uma forma de manter viva a sua própria cultura. Então, vejam o peso e vejam qual foi o foco que os ministros acabaram por dar a essa temática. E aí a tese que ficou fixada com esse julgamento, qual foi? É constitucional a lei de proteção animal que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Por aí vocês veem que o relator, ele foi vencido em parte, né? Porque o relator, no sentido de que a parte em que ele reconhece que é constitucional o sacrifício, né, foi mantida, mas a questão do consumo da carne como obrigatoriedade não foi mantida, foi algo que foi derrubado. Só que aí, pessoal, o que é que nós temos que ter em vista? Cultura é algo estático? Não. Se cultura fosse um elemento estático, eu nem estaria nesta manhã, dia 15 de maio de 2021, uma manhã de sábado, eu não estaria a palestrar,
a ministrar essa palestra, tendo em vista os meus traços, onde eu me encaixo. Então, é graças à evolução, é graças ao movimento, né, que a cultura faz o crescimento rumo à evolução, que nós vivenciamos efetivamente uma quebra de paradigmas. E do mesmo jeito que a gente trata aqui, a gente está em busca da quebra do paradigma antropocêntrico. O homem como centro do universo não dá mais. O paradigma reinante hoje é o paradigma biocêntrico. Nós temos que ter a vida no centro do universo, todas as formas de vida. Então, a outra prova que nós temos aí, de que cultura não é estática, farra do boi, rinha do galo, né, e a própria vaquejada, todos três aí julgados no STF e reconhecidos como práticas inconstitucionais. Infelizmente, mesmo sendo reconhecida a inconstitucionalidade dessas práticas ditas esportivas, ainda nós nos deparamos com grupos que realizam, né? Vaquejada, então, que foi reconhecida como inconstitucional, mas que nós tivemos aí um efeito backlash dessa decisão do STF, que foi justamente a aprovação da emenda constitucional que culminou lá na inserção do parágrafo 7º, né? No artigo da Constituição, que agora prevê, né, que não fala a palavra vaquejada, mas as manifestações culturais esportivas que são culturalmente reconhecidas, né? Então, a gente tem sim aí o que a gente chama de backlash. O que é backlash? É um retrocesso. Um retrocesso que, diferentemente do que as pessoas possam imaginar, backlash não é aplicado apenas para decisões jurídicas. Pode ser decisão, por exemplo, de uma corte administrativa, né? Tem a ver com o efeito. É um efeito contrário àquela decisão, né? Seja lá qual for a natureza dessa decisão. E aí a gente pergunta, com relação ao julgamento do RE 49-4601, oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, o que a gente tem quando a gente olha para o resultado desse julgamento? A gente teve um retrocesso judicial ou nós tivemos aí uma defesa de direito das minorias? O que os senhores acham? Seria um caso de backlash? E aí, como eu falei anteriormente, eu, enquanto ministra, eu sim votaria pelo reconhecimento da constitucionalidade, né? Certamente eu iria fazer como... Eu iria seguir o Marco Aurélio, o relator. Eu iria defender, sim, o consumo. Já que matou, consuma. Não é uma carne sagrada? Consuma. E é importante a gente até lembrar, viu, pessoal? Dia de festa no terreiro, dia em que há sacrifício de animais, né? É importante que vocês saberem que a maioria dos terreiros, eles têm como endereço, né, eles têm logradouro em regiões que nos arredores geralmente são populações muito pobres, são pessoas hipossuficientes. Então, dia de festa no terreiro é dia de comer carne para essas pessoas. Então, a gente tem que olhar, quando a gente quer defender um direito, em que a gente acredita que ele deve prevalecer, também a gente tem que saber ver qual é o direito do outro. Porque a gente só consegue o respeito para o direito que estamos a lutar, por respeito para esse direito, a gente também tem que saber respeitar o do outro. De fala. A gente tem que mergulhar no universo do outro, para a gente chegar a um mínimo de conclusão. E, como eu falei lá no início da minha apresentação, uma pauta como essa requer, sim, um mergulho denso. Não dá para ficar na superfície. Não dá para boiar. Tem que mergulhar. Né? Se for o caso, se afoga, volta à superfície, entendeu? E mergulha de novo. Porque é realmente uma pauta, uma temática bastante complexa. Então, na minha concepção, de acordo com os meus estudos, as minhas pesquisas, eu cheguei à conclusão de que tivemos, sim, um caso de backlash. E vou dizer a vocês, foi um caso de backlash não só para o direito, não só para o direito animal, para o movimento animalista. O próprio povo negro, ele sai perdendo. Por quê, Laura? Por que ele sai perdendo? Porque não houve um mergulho. Os ministros não fizeram o mergulho que nós esperávamos que eles dessem. O próprio povo negro, ele perde com esse não mergulho, com esse nado superficial, porque foi uma grande oportunidade que tivemos para o Brasil
conhecer um pouco mais dessas religiões, e a partir do momento que a gente conhece mais, a gente respeita também. Então, faltou. Basta dizer, pessoas, que não há uma só citação nos votos dos ministros. Não há um só doutrinador, doutrinadora, animalista citado neste julgamento. Então, nós perdemos, após um julgamento como o da vaquejada, após um julgamento como Farra do Boi e Rinha do Galo, mas eu falo vaquejada por ser, na ordem cronológica, o mais recente, nós perdemos. Então, também ao contrário do que Daniel Braga Lourenço esperava, porque o relator também foi Marco Aurélio, da vaquejada, ele esperava que nós fôssemos também vivenciar um resultado diferente, e no caso aí, positivo para o direito animal. Então, o movimento animalista, ele perde sim, então para nós, foi sim, trata-se de um backlash, mas mesmo o povo negro, mesmo o povo de santo, acreditando que saiu vitorioso dessa temática, desse resultado, eu posso dizer a vocês que não. Eles tiveram o direito de manter, até porque, por que proibir o sacrifício de animais religiosos, sacrifício de animais nesses rituais religiosos de matriz africana, enquanto o povo judeu, o povo muçulmano, continuam sacrificando animais. Inclusive, pessoal, é importante destacar, no Brasil, nós contamos com um decreto federal que autoriza o sacrifício de animais nas religiões judaica e muçulmana. E o Brasil importa bilhões de dólares com a exportação de gado vivo para o povo, notadamente muçulmano. Então, como a gente esperar um outro resultado, um resultado diverso desse? Volto a dizer, seria a favor do reconhecimento da constitucionalidade hoje, mas vale lembrar que nós todos perdemos quando não tivemos essa oportunidade explorada pelos ministros no sentido de mergulhar não só na cultura, na história do povo negro, mas notadamente, aqui nós estamos falando de direito animal, também, no mínimo, mergulhar no nosso universo, citando aí, procurando conhecer e trazer para nós a doutrina que todos nós aqui, a maioria, temos Fernanda, temos Ramê, temos professora Edna aí como pioneira, eu também me incluo, Tagore, Heron, são tantos aí produzindo ciência, e não fomos, um só de nós não foi citado. Então, perdemos. E aí, eu termino aqui com essa passagem que eu mesma aqui escrevi, nenhuma cultura é estática. Toda a sociedade está sempre em processo de transformação. Logo, adaptar rituais, modos de viver e práticas não necessariamente implicará a sua descaracterização. Muitas dessas adaptações, em verdade, servem para avançarmos, enquanto povo ou nação, e sempre rumo à evolução. O meu muito obrigada. Aí está meu Instagram, para quem quiser, seja muito bem-vindo, as minhas redes sociais, meu canal no YouTube e meu e-mail. Muito obrigada.